Meus amigos, terceiro bloco, tudo tranquilos aí? Primeira questão, dá pra gente trabalhar um pouquinho o método da adição, então por isso eu vou comentar a primeira questão aí, pra gente até depois fortalece também o método da adição aí. Então, respira, relaxa, nada de trauma, de medo, os problemas são fáceis aí na história. Lembre-se, a matemática não domina você, é você que domina ela, tem que lembrar as fórmulas. Põe na telinha. Na saída do trabalho, um grupo de amigos foi a uma padaria. E 3 deles se encarregaram de pegar as despesas. O primeiro pagou R$ 3,30 por 3 cafés e 2 pães, com manteiga. O segundo pagou R$ 3,20 por 2 cafés e 3 pães, com manteiga. O terceiro pagou por 2 cafés e um pão com manteiga a quantia de. Então vem comigo, por que um sistema de equações? Vamos lá. Quanto é o preço do café? Não sei. Se eu não sei, associo uma variável. Quanto é o preço do pão com manteiga? Também não sei. Então associo uma outra variável. Já que eu não sei os valores, né, não posso afirmar que são valores iguais. Observe que nós temos duas relações. A primeira relação, 3 cafés mais 2 pães com manteiga, R$ 3,30. Segunda relação da história, 2 cafés e 3 pães com manteiga, R$ 3,20. Então nós temos dois valores desconhecidos e nós temos duas relações. Aí nós montamos o sistema, resolvemos o sistema, aí no final que vamos para a parte que interessa, que é descobrir quanto é que custa 2 cafés e um pão. Então põe na telinha aí. 3 cafés e 2 pães, R$ 3,30. Então, 3 cafés mais 2 pães, R$ 3,30. 3,20 por 2 cafés e 3 pães. Pronto. Tá aí o nosso sisteminha da história. E aí, nesse caso, nós vamos aplicar, na melhor situação, o método da adição. Onde eu vou somar as duas equações, né? Só que de cara eu não posso somar, porque 3c mais 2c vai dar 5c, e 2p mais 3p vai dar 5p. Belezinha? Então eu vou multiplicar aqui por 2. Escolhi o café, viu, gente? Então por isso que eu vou multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3. Então 3c e 2c. 3c 2, 2c igual a 3. Aí o que acontece na história é o seguinte. Vamos multiplicar a equação por 2 e por 3? Não. Nós temos que observar o sinal. Se essa de cá, essa coluna, os sinais são iguais, ou seja, 3c positivo, 2c também positivo, obrigatoriamente essa de cá então vai apresentar sinais o quê? Diferentes. Então uma positiva e a outra negativa na história. Aí o que eu faço na situação? O menos vai pertencer a uma das relações. Pode ser em cima ou embaixo. Eu vou colocar em cima para não perder o hábito. Então, menos 2 aí em cima. Então, não esqueça que você tem que multiplicar toda a equação por menos 2. Então, 3c vezes menos 2, menos 6c. 2p menos 2, menos 4p. 3,30 menos 2, menos 6,60. Beleza? 2c vezes 3, 6c. 3p vezes 3, mais 9p. 3,20 vezes 3, 9,60. Vamos somar aí agora. Se eu tenho mais c, ou mais 6
com menos 6, sinais opostos aí, cancela. 9P menos 4P, 5P na situação. 9,60 menos 6,60, 3. 3,0 e 3 é a mesma coisa. Então, P é igual a 3 dividido por 5. Ou seja, P é igual a 0,6. Quem não lembra de divisão, 3 por 5, ó. O 3 é menor do que o 5, então 0. A vírgula. Aí dá direito de colocar um zerinho aqui. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30 vai dar 0. Então, por isso aí que o preço de um pão é igual a 0,6 ou 60 centavos aí na história. Então, dá aquela paradinha especial para copiar, que aí nós vamos escolher uma equação, isso, e aí definir o valor do café da situação. Vou pegar a primeira equação, 3C mais 2P é igual a 3,30. Lembrando que o pão 0,6, então 3C mais 2 vezes 0,6 é igual a 3,30. Não pode esquecer que na expressão numérica, multiplicação ou divisão, ela tem prioridade na história. Então, 3C mais 1,2, que é igual a 3,30. Beleza? 3C é igual a 3,30 menos 1,2. 3C, 2,1. Aqui 1,2 ou 1,20, viu gente? A mesma coisa. Então, botar isso aqui 2,10, 2,1 vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, C é igual a 2,1 dividido por 3. Aí nós temos um probleminha aí, porque nós temos números decimais, corro a vírgula. Então, C é igual a 21 dividido por 30. Corre a vírgula embaixo, aumenta um zero embaixo, já que não tem vírgula para correr. Simplificando por 3, eu tenho 7 sobre 10. Então, o preço do café é igual a 0,7. Só que o nosso objetivo, dar aquela paradinha especial, é descobrir o preço de 2 cafés e um pão. Então, 2 vezes 70 mais 0,6. 2 vezes 70, 1,40 mais 0,6, R$2. Então, ele gastou aí R$2 nessa brincadeira da situação. Beleza? Dá aquela paradinha especial para copiar. E aí vamos marcar a nossa letra C, que é a nossa resposta correta aí da história. Tranquilos? Beleza? 02. Cabe aí bem legalzinha essa questão. Não dá assim. Dá, mas pode sair pelo sistema de adição, pelo método de adição ou comparação. Substituição até vai. Ok? Então, em uma sala existem rapazes e moças. O número de rapazes excede o número de moças em 10 unidades. Então, em uma sala existe rapazes e moças. O número de rapazes excede o número de moças em 10 unidades. Se saírem 10 moças da sala, permanecendo todos os rapazes,
o número de rapazes passa a ser o dobro do número de moças. O número de pessoas existentes nessa sala é. Então, vamos por partes. Cuidado aí na situação, viu, gente? Observe que nós temos rapazes e moças, dois valores a princípio desconhecidos, não sabemos realmente. Então, o número de rapazes excede o número de moças em 10 unidades. O que significa dizer isso? Vamos botar assim, que H menos M é igual a 10. Quando ele fala exceder, não pode esquecer, ele está lhe informando a diferença dos termos. Então, a diferença dos elementos é igual a 10. Então, esse é o processozinho da história. Beleza? Aí vamos para a nossa segunda relação. Cuidado. Se saírem 10 moças da sala, permanecendo todos os rapazes, o número de rapazes passa a ser o dobro do número de moças. Então, a segunda relação perigosa, o número de rapazes, H, passa a ser igual ao dobro do número de moças. Porém, você não pode esquecer que antes de nós termos o número de homens igual ao dobro do número de mulheres, o que aconteceu na história? Saíram 10 mulheres da situação. Então, por isso que não é 2M menos 10. Muita gente faz isso. 2M menos 10. Não, é 2, abre um parênteses, M menos 10, fecha parênteses. Porque o número de homens é igual ao dobro do número de mulheres. Só que o número de mulheres passou a ser agora, ou de moças, M menos 10. E aí eu tenho que levar em consideração. Ô Bruno, mas peraí. Vem comigo aqui. Se eu coloco 2M menos 10, qual é o erro da história? É porque se você coloca 2M menos 10, olha a diferença. 2M menos 10 é o dobro do número de mulheres menos 10. Quando você coloca 2, abre um parênteses, é o dobro da quantidade de mulheres menos 10. Que foi o que ele disse que aconteceu. Então, por isso que o parênteses ele tem essa função aí. Então, muita gente erra essa questão porque não coloca o 2 vezes o M menos 10. Não coloca o parênteses na história. Tá certo? E aí vou dar a dica. Sempre que a quantidade sofrer uma alteração, entrar pessoas, sair pessoas, leve isso em consideração. Leve esse M menos 10 aí na história. Nesse caso aí. Beleza? Então põe na telinha aí. Aí o que eu tenho? Que H... Deixa eu botar aqui, deixa eu apagar aqui. Que H menos M é igual a 10, ou seja, H é igual a 10 mais M. Pronto. Ficou fácil. 0,800 a partir de agora. Porque você pode aplicar aí o método da substituição. Quanto é que é H? 10 mais M. E você tem H aqui e H aqui. Então você pode retirar o H, brincar de informática, corta o H e cola no lugar quem? 10 mais M. Então H 10 mais M. E o H é igual 2, abre parênteses, menos 2 vezes M menos 10. Então vamos brincar de substituir agora aí. Então o H 10 mais M, 2 vezes M, 2M, 2 vezes menos 10, menos 20. Então, arrumando aí a brincadeira,
M, passa o 2M para lá, menos 2M. O menos 20 continua onde está, o 10 vai passar de lugar. Então nós teremos menos 10. Não pode perder agora. Soma de elementos com sinais diferentes. Nós vimos isso em conjuntos numéricos. Isso, que lindo. Conserva o sinal do maior e subtraio. Então, menos 2 com mais 1, menos 1, ou seja, menos M. Que é igual. Soma de elementos com o mesmo sinal. Conserva o sinal e soma. Então, menos 30. Como a nossa variável não pode apresentar sinal negativo, multiplicamos toda a equação por menos 1. Então, M é igual a 30. Se M é igual a 30 e H é igual a 10 mais M, então H é igual a 30 mais 10. Então H corresponde a 40. Então o M é igual a 30 e o H é igual a 40. Essa é a somazinha aí da história. Beleza? Dá aquela paradinha especial. E o número de pessoas existentes nessa sala é letra D de dado igual a 70. Então, uma belíssima questãozinha aí na história para desenvolvermos aí o nosso conceito. 03, bem legal aí, Sage Gran Rio. Sage Gran Rio de vez em quando faz alguns tribunais de justiça aí. Então, ficar espertos aí na história. Então, numa refinaria, trabalham homens e mulheres, divididos em 2 turnos. No primeiro turno, 3/5 dos trabalhadores são homens. No segundo turno, os homens representam 7/11 dos trabalhadores. Sabe-se também que são ao todo 692 homens e que no segundo turno trabalham 200 pessoas a mais do que no primeiro. Quantas pessoas trabalham no primeiro turno dessa refinaria? Então, vamos por partes. Vou botar aqui o marca-texto. No primeiro turno, 3/5 trabalhadores são homens. No segundo turno, os homens representam 7/11 dos trabalhadores. Sabe-se também que são ao todo 696 homens, ou seja, a soma da quantidade de homens do primeiro com a soma da quantidade do segundo dá no total 696 homens. E que no segundo turno trabalham 200 pessoas a mais do que no primeiro. Quantas pessoas trabalham no primeiro turno dessa refinaria? Então vamos lá. No primeiro turno, nós temos X pessoas. E os homens, 3/5 de X. No segundo turno, nós temos Y pessoas. Só que nós sabemos aí que no segundo turno, 7/11 são homens. Bom. E nós sabemos que o total de homens corresponde a 696. Então significa dizer que 3/5 de X mais 7/11 de Y vai dar 696. Porém, nós temos um pequeno probleminha por enquanto. Porque se eu pegar 3/5 de X mais 7/11 de Y, igualar a 696, que eu posso fazer isso, o meu probleminha é que eu vou ter uma equação com 2 variáveis, X e Y. Então aí significa dizer que nós temos um pequeno problema na história. Qual é o problema? Isso. Eu não sei quem é X nem quem é Y, vai complicar.
Aí foi por isso que ele me forneceu uma relação interessante. No segundo turno, trabalham 200 pessoas a mais do que no primeiro. Então significa dizer que y é igual a x mais 200. Agora melhorou mais. Porque agora eu posso tirar o y e colocar x mais 200. Lembrando que x é a quantidade de pessoas do primeiro turno. Então eu tenho 7 onzeavos vezes x mais 200. Então 7 vezes x, 7x. 7 vezes 200, 1.400. Sobre 11. Então 7x mais 1.400 sobre 11 na história. Beleza? Tranquilos aí na situação? Então vamos lá. 3/5 de x. Ó, cuidado aí. 7x mais 1.400. Sobre 11. É o total de homens. E de acordo com o texto, 696. Ou seja, acabamos aí numa equaçãozinha do primeiro grau. Primeiro grau, fácil, fácil. Então vamos tirar o MMC aqui da equação. O MMC de 5 e 11 é igual a 55. 55 dividido por 5 vai dar 11. Então, vezes 3, 33x. Mais 55 por 11 vai dar 5. 5 vezes 7x mais 1.400. 55 por 1 vai dar 55. Agora o bicho pega. Olha o trabalho braçal aí na história. 55 vezes 696. Beleza? Cortamos o denominador. Não pode esquecer. Colocamos a equação no meio do denominador. Podemos cortar ele. Então, 33x mais 5 vezes 7, 35x. 5 vezes 1.400 mais 7.000, que é igual a 38.280. O que eu posso fazer aqui na história? 68x é igual a 38.280 menos 7.000. Então dá aquela paradinha especial para copiar. 68x 31.280. Então x é igual a 31.280 dividido por 68. Lembrando que x é a quantidade de pessoas do primeiro turno. Deixa eu ver aqui alguma coisinha. Então, x aqui, 460 pessoas trabalham no primeiro turno aí da história. Beleza? Tranquilos? Então, a questãozinha bem legal aí na situação. Volta lá. Quem não copiou, dá aquela paradinha. Então, 5. Lembre-se dessa relação que eu falei, sempre vá com calma. Lembra que tem aquela pegadinha do jogo de sinais que nós comentamos? Então, por isso que eu fiz 5 vezes 7x, 35x. 5 vezes 1.400 dá 7.000. 33x mais 35x, 68x. Que é igual a 38.280. Menos os 7.000 aí na história. Passa para o outro lado.
Copiar aí. Então, para aqui. E aí a nossa resposta é a letra B, porque ele deseja quantas pessoas trabalham no primeiro turno dessa refinaria. E aí não pode esquecer que no primeiro turno dessa refinaria nós temos X pessoas aí na história. Tranquilos? Pode vir comigo. Aí nós matamos aí a nossa terceira questãozinha, né? Vamos chegar aqui no momentinho agora do descanso. Descansa 10, 15 minutinhos no máximo. E aí voltamos com as questõezinhas de sistema de equações. Se der tempo, no quarto bloco já começamos a equação. Se não, no quinto bloco a gente inicia. Então descansa um pouquinho, respira, relaxa, pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. E daqui a pouco voltamos aí com os 2 últimos blocos de hoje.